Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós, cidadãos e trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com a deputada federal do PSOL, Talíria Petroni Soares. E a gente vai falar sobre um assunto muito importante para tudo. Afinal de contas, mulheres na política. Talíria, muitíssimo agradecida por despender seu tempo para conversar comigo e ser assistida pelo Petropolitano. É um prazer recebê-la aqui. Olá, Carla. Olá, todo mundo que está nos assistindo. O prazer é meu, ainda mais para tratar desse tema que é tão fundamental, que é a ocupação dos nossos corpos na política, que tem tudo a ver com as mulheres trabalhadoras, tudo a ver com enfrentar esse governo. Vamos conversar. Maravilha. Vamos começar pelo básico. Afinal de contas, talvez alguém aqui de Petrópolis não te conheça e eu queria que você se apresentasse. Afinal de contas, quem é essa mulher deputada? Olha, eu sou professora de História, professora da rede pública, dava aula no Conjunto de Favelas da Maré, concursada da Prefeitura do Rio. Fui vereadora na minha cidade, Niterói, fui vereadora por 2 anos e quando Marielle foi executada, nossa companheira, né, que também foi eleita vereadora do Rio de Janeiro, a gente optou por ampliar as lutas que fazíamos no território, no município, para o Brasil. E aí eu tinha sido eleita vereadora mais votada na minha cidade, e hoje sou eleita pelo Estado do Rio de Janeiro no Congresso, na Câmara Federal. E é isso, sou filha de professora e de um artista plástico e músico, neta de um militante torturado na ditadura civil empresarial militar, mãe de Moana Mayalu. Nossa, já ia esquecer algo que é importante. Então, sim, e estou deputada federal nesse momento. Ser tudo. Porque nós podemos ser mulher, podemos ser mães, podemos ser deputadas, conseguimos ter esse multi-olhar, né? E é muito importante a gente falar sobre isso. Dá para ser mãe e estar engajada na política? Nós temos que ser mães engajadas na política. Não é fácil, acho que é desafiador. Quando eu engravidei da Moana Mayalu, foi um pouco um questionamento, como será, né? E hoje eu sou líder da bancada do PSOL na Câmara e mãe de uma bebê de 1 ano e 2 meses. Está sendo o maior desafio da minha vida, porque as desigualdades de gênero se escracham quando você é mãe, ainda mais mãe no espaço da política. Ao mesmo tempo, a convicção que eu tenho que estar lá. Se nós mães não estamos lá, não vamos discutir licença maternidade, não vamos discutir que o trabalho não remunerado doméstico, ele é trabalho, que o trabalho reprodutivo, ele é trabalho. Não tem mundo que funcione sem as mães. Para a roda do mundo girar, nós mães estamos fazendo algum trabalho. A gente, inclusive, queria compartilhar, apresentou um projeto de lei muito interessante, semelhante a como o que foi feito na Argentina, para garantir que o tempo do cuidado materno seja contado para fins de aposentadoria. E para fazer constar em lei que a licença maternidade deve contar para a aposentadoria. Hoje isso é um decreto frágil, né? Um direito frágil para nós mulheres mães. Principalmente no momento em que a gente já vem perdendo direitos constituídos na CLT. Se é um decreto, vamos combinar que 3 estalar de dedo, esse governo macho alfa, digamos assim, estabelecido no Brasil, consegue mais uma vez nos prejudicar, não é verdade? Olha, Carla, eu acho que nem precisa de 3 estalar de dedo. Um estalar de dedo a gente já perdeu. A gente está rindo aqui, mas é muito dramático o que a gente está vivendo. A maior crise sanitária que nossas gerações vivas já experimentaram, que ela agudiza, ela amplia um Brasil muito desigual, né? Você tem recorde de desemprego, passando 14 milhões, fora aqueles desalentados, aqueles que não têm mais dinheiro
para pegar um ônibus e procurar emprego, né? Sim. Metade da população em segurança alimentar e um presidente da República que tem feito uma gestão da crise que é uma gestão lamentável, não só negacionista, mas tem feito da crise uma oportunidade para desmontar direitos dos trabalhadores, e isso tem tudo a ver com a gente que é mulher. Só nesses 2 anos aí de mandato e de governo Bolsonaro, desmonte da Previdência Pública, MP 1045 agora, que é uma mini reforma trabalhista que as pessoas tentaram muito, sinceramente, acho que não é pouco falar que é a instituição do trabalho escravo, para jovens e idosos em especial. Sim. Privatização de Eletrobras, de Correios, autonomia do Banco Central, é um conjunto de desmonte do Estado de Direito, a PEC 32, que está para ser votada agora, e infelizmente isso se casa com o alargamento do Estado penal policial e com a destruição da natureza. O que isso tem a ver com ser mulher ou não? Caramba! E as 11 milhões de mães solo que dependiam do auxílio emergencial lá de R$600, que hoje estão com dificuldade de colocar comida na mesa, com auxílio emergencial ínfimo, com a inflação do preço dos alimentos lá em cima, nós, infelizmente, ainda somos, para passar a bola para você, responsáveis pelo cuidado. Sim. E quando desmontam direitos, atacam os serviços públicos, desfinanciam o serviço público, cai na conta de nós mulheres, em especial mulheres negras da periferia. A mesma coisa quando se libera a arma, quando se alarga o estado penal. É nessa mulher, a trabalhadora doméstica, que sai, às vezes, de uma comunidade daí, vai trabalhar na casa de alguém, ela não tem direito trabalhista, o pouco que tem está sendo jogado no lixo e ainda é vítima do braço armado do Estado. Então, é um desafio imenso, que passa necessariamente por interromper Bolsonaro, mas reconstruir o Brasil mesmo, né? Para que a gente possa tomar de volta nossos direitos. Tomar de volta os nossos direitos, entender que nós, enquanto mulheres, e as nossas telespectadoras são importantes e devem estar à frente. Agora, quando foi que você percebeu o seu papel, a sua importância enquanto mulher e como oposto político? Porque também assumir um cargo político, em minha opinião, e se você não comungar dessa opinião, corrija-me, também abrir um pouco de mão, às vezes, da própria individualidade, do próprio direito de não querer se expor o tempo todo, porque é um cargo de exposição. E todas nós, mulheres, quando assumimos esse lugar, somos muito mais observadas. Concorda com isso? Quando foi que você virou a chave para assumir o seu lugar na política, pensando em você, na sua comunidade, no seu estado e no país? Concordo integralmente. Eu era uma professora, sou uma professora, escolhi a sala de aula como um instrumento de mudança, de transformação, mas quando eu chego na sala de aula, eu não era nem filiada ao PSOL ainda, eu encontro as contradições do mundo ali, né? Aluno que chegava sem comer, escola que fechava porque tinha operação policial, pobreza, as contradições do mundo. Então, foi uma grande angústia. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa além. E aí eu resolvi me organizar, me filiar ao PSOL, e assim eu fiz, mas sem nenhuma pretensão de me candidatar. Porque eu acho que nós, mulheres, não nos vemos nesse lugar. Normalmente, não nos vemos. Hoje, embora sejamos maioria da população, somos 15% nós, mulheres, da Câmara Federal. Se a gente fizer um recorte de mulheres negras, não chega a 2%. Mesmo que mulheres negras... Você se auto-intitula mulher negra? Sim. Tá. Mesmo que sejamos 27% da população. Estou dizendo isso porque é preciso fazer essa discussão, né? E aí, assim, quando eu estava no partido, começou um conjunto de mulheres, filiadas ou não, falaram, vamos fazer alguma coisa, vamos construir uma candidatura. E aí construímos uma candidatura na minha cidade sem pretensão, a vereadora, com muito pouco dinheiro, com diálogo com outras mulheres nas praças da cidade, e se tornou a candidatura mais votada da cidade. Foi um susto, e agora temos um mandato de vereadora, e aí hoje é isso. A vida foi se desenrolando até ocupar o espaço também da Câmara Federal.
É muito duro, é muito necessário. Eu acho que é urgente ter mais de nós nesse espaço. Muito urgente. Porque é isso, se a gente não está lá, as nossas pautas não estão representadas, mas também é muito violento, porque a política ela carrega duas esferas, né? Política é poder. E poder não é entendido como lugar para a mulher. Política é espaço público. Espaço público não é entendido historicamente como lugar para nós mulheres. Então é romper um pouco com isso. Eu, para você ter uma ideia, eu fui barrada na Câmara, mesmo com o meu broche de deputada. Eu fui barrada. Eu só deixei de ser barrada quando, lamentavelmente, eu precisei andar como escolta parlamentar. Porque ainda tem isso. Para nós mulheres que ocupamos a política, a violência política chega com muito mais força. Então, são as violências simbólicas de interrupção de fala, de críticas à sua aparência, de chamar você de burra, imagina, sabe? De não te ouvir, até uma violência política que leva à execução política de Marielle Franco. Eu hoje precisei passar a andar com escolta parlamentar, carro blindado, é um negócio louco. Eu ia de bicicleta para a Câmara Municipal de Niterói. Então, é uma exposição e uma violência que chega no corpo de nós mulheres. Então, como sai desse ciclo, né? Tendo mais mulheres na política, eu não tenho dúvida. Cada vez que formos mais de nós, vai ser menos constrangedor, sabe? Vai ser menos violento. E as nossas pautas vão estar mais representadas. Então, bora, mulherada, ocupar tudo. A política também. É um processo. Um processo contínuo. É um processo, eu não tenho dúvida, assim. Eu acho que alguns países eles têm já legislações de um fomento mais contundente a mulheres na política, que passa por políticas afirmativas e por também enfrentamento à violência política, por meio de legislação. Aqui a gente está muito longe disso ainda. Então, para a gente conseguir, por exemplo, as cotas para candidaturas de mulheres, sim, os 30%, foi uma luta. Depois, não adiantava ter as cotas se não tinha recurso de fundo partidário, de fundo eleitoral para as candidaturas de mulheres. Aí teve que o Supremo dizer que tinha que ter recurso. Então, agora a luta é para que isso vire lei. Então, ainda é um caminho. Alguns países, por exemplo, eles têm legislações que fazem com que haja cadeiras efetivas para mulheres. Então, você não vai ter um homem eleito naquela cadeira, vai ter que ter uma mulher. Isso incide sobre uma desigualdade muito brutal, né? Mas estamos longe ainda disso. Mas eu acho que melhor do que em outros momentos. A eleição municipal agora acho que elegeu muitas mulheres, mulheres trans, mulheres negras, mulheres de partidos diversos, em especial da esquerda, acho que antibolsonaristas, acho que isso é importante, inclusive porque o presidente é um misógino, né? É alguém que está na contramão de tudo isso que a gente está falando aqui. Com certeza. Aqui em Petrópolis... E aí, desculpa uma frase, e aí não basta ser mulher também. Tem mulher que está lá, mas vota contra a ampliação de licença de maternidade, que está lá, mas vota contra a ampliação de orçamento para a violência contra a mulher. Aí é dureza. Porque também não é ser mulher que nos torna o que a gente gostaria que fosse ser mulher, não é verdade? E aí é isso. Quando eu, mulher, consigo ocupar um espaço que não é, em via de regra, entendido como para mulheres, mas eu não me entendo como tal, eu voto contra isso, né? Aqui em Petrópolis, talvez você não conheça essa questão tão nossa, petropolitana, nós temos uma Câmara de Vereadores que tem apenas uma mulher. Eu era a única mulher em exercício quando eu era vereadora na minha cidade. Então, estamos nessa mesma questão com a relação da quantidade de vereadoras, tanto em Petrópolis como em Niterói. E aqui em Petrópolis, por exemplo, o Programa Trabalhador em Foco, que é um programa do movimento sindical, dos trabalhadores, eu, Carla, mulher, jornalista, lido com 6 homens na comissão do Programa Trabalhador em Foco. E, às vezes, apresento sugestões de pauta como essa de mulheres na política, ou então como incontáveis vezes que a gente fala sobre violência contra a mulher, seja ela a física ou a intelectual, ou então
tantas outras que ocorrem cotidianamente, e às vezes eu falo assim, nossa, eu tenho 6 homens, e eu me submeto a esses 6 homens da comissão do programa Trabalhador em Foco. Eu me alegro em dizer aqui, tanto para você como para o nosso telespectador, que graças a sei lá o quê, os meus 6 homens percebem a importância da mulher, já entendem, e eu acho que estão 10.000 passos à frente do próprio contexto social. A gente aqui no Trabalhador em Foco discute muito a participação da mulher em todos os lugares que nós, mulheres, escolhemos. Mas eles continuam sendo 6 homens do movimento sindical, porque até mesmo as mulheres presidentas dos múltiplos sindicatos, elas não aceitam ainda participar da comissão que decide o que vai para a televisão. Então, é a coisa também de entender e ocupar o espaço e seguir. A gente também sofre isso aqui um bocado nessa terra petropolitana, em que mais de 70% votou no Bolsonaro nas eleições presidenciais. É um desafio mesmo, essa coisa da questão do trabalho e dos sindicatos. Mas eu costumo dizer, tem uma coisa que é teórica e que é prática também. A classe trabalhadora brasileira, ela não é etérea, né? Ela não está na porta da fábrica da Europa do século XIX. A classe trabalhadora brasileira, ela é a mulher. Então, não tem como fazer o debate de classe, não tem como tratar das pautas sindicais, das pautas trabalhistas, sem fazer o recorte de gênero e raça, eu entendo. Não tem, porque isso é a história que forma o país, sabe? Quem é o trabalhador brasileiro? Eu fico pensando na trabalhadora doméstica, sem direitos trabalhistas, que está lá organizada no sindicato, mas a maioria delas está na informalidade. É isso. Para mim, é um pouco a expressão do que é o trabalhador brasileiro, né? Então é preciso fazer esse recorte, e que bom que os 6 homens te apoiam nessa empreitada. Oxalá! E aí, dando continuidade ao nosso bate-papo sobre mulheres na política, a importância de todas nós nos colocarmos, nos pertencermos, né, nesse lugar, eu queria que você falasse também um pouquinho de quais são suas principais bandeiras hoje. Você já falou sobre alguma delas, mas queria que você falasse bem praticamente para que o nosso telespectador de Petrópolis te conheça no trabalho cotidiano. O que você está fazendo pela gente do estado do Rio de Janeiro aí em Brasília? A gente tem um mandato que é muito focado na pauta de educação. Então, eu sou uma professora, uma profissional de educação, então a gente tem uma luta grande nessa pauta. Recentemente, por exemplo, votaram, inclusive aprovaram um PL que instituía a escola como serviço essencial. Óbvio que nós entendemos que é essencial, sim, mas para que queriam isso? Para 2 coisas. Para abrir escolas sem condições sanitárias garantidas, sim, mas também porque serviços essenciais, os trabalhadores não podem fazer greve. Serviços essenciais. Então, foi também uma ameaça ao direito de greve. Então, foi uma luta, está parada no Senado, mas essa é uma questão. E aí que envolve a PEC 32, que envolve tentar revogar teto de gastos. E é um mandato também muito pautado na defesa dos direitos humanos e da natureza. Então, as questões que envolvem segurança pública, que envolvem direito das mulheres e que envolvem a pauta ambiental, são questões que estão muito presentes, tanto nos nossos discursos, mas também nas nossas iniciativas legislativas. A gente tem inúmeros projetos que envolvem licença parental, direitos de aposentadoria de mulheres mães, que envolvem planos, por exemplo, a redução de letalidade policial, que envolvem a questão do direito desses jovens das periferias. Eu hoje faço parte da Frente Ambientalista e da comissão que discute a água, coordeno uma comissão que discute a questão hídrica nessa frente. Então, são esses eixos: educação e direitos humanos da natureza com recorte de gênero e raça. É um pouco de muita coisa para estar o tempo todo pensando e trabalhando num posicionamento muito pensando no cidadão, no indivíduo, no que vai acontecer
no tempo de relógio que a gente está aqui, também com os nossos filhos, né? Porque se a gente não pensar na água, não vai rolar luz, não vai rolar alimentação, não vai rolar nada do que a gente acha que é tão normal. Eu acho que tem uma coisa que tem sido o principal trabalho da gente na Câmara Federal, que é barrar o máximo que puder da destruição, né? A gente tem um governo e a sua base, que infelizmente é uma base que está aprovando projetos muito graves para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Nossa tarefa tem sido deixar a menor quantidade de prato cair, né? Então, boa parte do nosso tempo também tem se girado para barrar projetos antipovo, tentar barrar projetos antipovo, que são inacreditáveis. Eu não sei se vocês acompanharam de perto o SMP 1045, porque a gente já tinha vivenciado no último ciclo uma reforma trabalhista, e agora é permitir contratar um jovem ou qualquer pessoa que não tenha tido nos últimos 2 anos carteira assinada, veja, quase todo mundo, no país da informalidade, Sim. por R$ 275, por 40% do salário mínimo. Nós gravamos, absurdo, nós gravamos um programa aqui no Trabalhador em Foco, falando especificamente do recorte Jovem Aprendiz na 1045. E a gente fez uma conta básica aqui para o telespectador entender o que a gente estava falando. Então, assim, paga-se meio salário mínimo e tira o vale transporte. Então, a gente fez uma conta aqui, se esse indivíduo, estudante, que já não precisa mais ser estudante para estar no Jovem Aprendiz, que essa era uma norma, né? Assim, por que você é jovem aprendiz e não é trabalhador de CLT na integral? Porque você está estudando. Então, você é jovem aprendiz porque você está estudando. Se você parar de estudar, você não é mais jovem aprendiz, porque você pressupõe que você não está mais aprendendo com a educação. Né? E aí a gente discutiu essa questão toda e a gente fez uma conta. E a conta basicamente se reduzia assim: se o salário mínimo é 1.100 e se eu posso ganhar ali 50%, a gente está falando de 550. E aí a gente descontou a passagem, que o empregador provavelmente não vai mais querer pagar, né? Para economizar, e aí significa que aquele indivíduo de até 29 anos, 29, 24, 29, 29 anos, ele pode receber 300 e poucos reais, 200 e poucos reais por mês. Como assim? Num país em que a gente vê o Paulo Guedes dizendo qual é o problema aumentar um pouquinho a luz? As pessoas agradecem quando me veem no mercado. Peraí, qual mercado que ele vai? Me conta, Paulo Guedes, qual mercado você vai para eu ir? O preço da cesta básica do nosso estado está para lá de R$ 500. Um bujão de gás está R$ 120. Então, são discussões que, ora, parecem pequenas, mas que alteram diretamente a vida do cidadão. Eu tive o prazer de conversar com o Fausto Augusto Júnior, que é do DIEESE em São Paulo, e ele me falou uma coisa que me assustou, enquanto mulher, enquanto jornalista, enquanto trabalhadora. E ele falou assim: Carla, estamos vivendo um momento em que estamos tirando do pobre para o mais pobre. E aí a gente vai igualar o pobre com o mais pobre, e daqui a pouco você não vai conseguir mais, não vai dar mais conta. Carla, esse é o debate que o Paulo Guedes tenta falsamente fazer, que polariza servidores públicos e trabalhadores informais. Coloca nos servidores públicos a pecha de privilegiados. Veja, quando a maioria deles ganha menos de 3 salários mínimos, eu falo de enfermeira, de técnicas de enfermagem. É isso, assim, que às vezes é a única renda da família, que entra ali todo dia, todo mês certinho. Compara ele com um camelô. Essa enfermeira, uma merendeira da escola, um porteiro concursado da escola, com um camelô. E ele faz essa polarização. Esse é o privilegiado, é dele que tem que tirar. Gente, vamos taxar grandes fortunas. Vamos fazer uma reforma tributária verdadeira, que não é essa que está tramitando, infelizmente. Não é essa. É regressiva, né, no Congresso. Então, isso tudo tem a ver com mulher. Eu acho que para quem está nos assistindo, isso tudo tem a ver com mulher. Porque, no final das contas,
rebaixar o salário da mulher interessa, porque vamos rebaixar o salário do conjunto da classe trabalhadora, porque, no final das contas, muitas mulheres são mães solo e estão levando sozinhas recursos para casa no momento de alta inflação. Então, é muito importante fazer esse recorte, sabe? Entender que isso cai no colo da mulher de forma muito dura. Thalíria, a gente está chegando no final desse nosso bate-papo delicioso. Queria te agradecer mais uma vez. E aí, queria que você deixasse para o nosso telespectador como ele pode acompanhar o seu trabalho, para ele ver o que é uma mulher do PSOL, de esquerda, trabalhando todos os dias por todos nós, cidadãos do estado do Rio de Janeiro. Olha, nós temos nossas páginas nas redes sociais, Thalíria Petrone, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Nós fazemos plenárias regulares, vocês podem acompanhar lá a divulgação dessas plenárias para prestar contas dos nossos mandatos. Antes da pandemia, circulávamos pelo interior de 15 em 15 dias. Vamos voltar em breve para fazer a prestação de contas no território. E é isso, acompanha lá nas nossas páginas, Thalíria Petrone, e você vai ver novos espaços também, às vezes, inclusive presenciais, com todos os cuidados, para a gente trocar ideias sobre nosso mandato popular e feminista. Quando estiverem no Rio de Janeiro, no estado, venha a Petrópolis, quero conhecê-la pessoalmente e que em breve a gente esteja todo mundo vacinado para poder te dar um abraço e agradecer pelo trabalho que você está fazendo em nome de todas nós, mulheres aí em Brasília. Obrigada de verdade. Nada, tchau, tchau. Fora Bolsonaro. Isso, obrigada a você que ficou com a gente volta em breve com mais um programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.